Olá, boa tarde ou boa noite, né? Para mim ainda tá meio claro, mas para você pode estar de noite Boa noite para ou boa todos. tarde. Ou boa tarde. É sempre uma alegria, um prazer ter você aqui com a gente para estudar a palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus porque tem nos dado esta oportunidade de estarmos juntos na presença do Senhor. Bom, na lição passada nós estudamos sobre eh, algumas características, né? A obra do Espírito Santo. Não, a obra do Espírito Santo não, mas foi Batismo. o batismo do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar ou estudar a respeito, nós vamos entrar no capítulo 5 e vamos estudar os dons do Espírito Santo. Nós esperamos que muitas dúvidas que você possa ter a respeito dessa parte na Bíblia possam ser dirimidas nesta tarde. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, coloca lá no comentário, pergunta, e aí depois a gente, quando terminar, a gente então responde para você. Amém? Paz do Amém. Senhor, Márcia, que Deus te Pai do abençoe. Senhor. Sempre aí pontual, né? É. Vamos lá, dons espirituais. Além da questão do batismo do Espírito Santo não ser unânime, existem muitas diferenças no tocante aos dons espirituais específicos. Dúvidas inundam a mente e o coração dos fiéis que fazem o seguinte questionamento: ainda hoje as pessoas poderiam receber o dom da profecia, de modo que Deus realmente lhe revele algo para transmitir a outras pessoas, ou esse dom foi confinado aos tempos, quando o Novo Testamento ainda estava sendo formado no século I depois de Cristo? E o que dizer da cura? Menos consenso ainda existe a respeito do dom de falar em outras línguas. Alguns cristãos dizem que é uma ajuda valiosa em sua vida de oração. Outros dizem que é o sinal de se ter sido batizado no Espírito Santo. E há os que dizem que esse dom não existe atualmente, pois se trata de uma forma de revelação verbal da parte de Deus que findou quando o Novo Testamento acabou de ser escrito. Exato. Ou Não é? seja, né, eles, na realidade, muitos também dizem que esse dom foi manifestado apenas na Na época época é. de Atos Apóstolos, na época apostólica, mas não, né? Nós vamos ver isso mais adiante. É esse terreno que iremos investigar, porém antes analisaremos alguns princípios essenciais encontrados em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler lá, porque ele não está aqui bem. Vamos lá, capítulo 12, 1 Coríntios, para a gente poder acompanhar. O que está escrito aí? Vamos lá. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando eres pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraído para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: Maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos,
a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Amém. Ok. Mas é o 12 todo? Não. No início do 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo trata questões pertinentes aos dons espirituais levantada pelos membros da igreja de Coríntios, em uma carta que recebera deles, no capítulo 7, versículo 1. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Isso aqui, eles tinham mandado uma carta com vários questionamentos, né? E sobre esse caso aqui, né? Mas Imoralidade também sexual. sobre os dons do Espírito, que estava tendo alguma confusão lá. Não foi por menos que o Espírito Santo, inspirando Paulo, selecionou a palavra grega pneumáticos para dons espirituais. Esse vocábulo é construído da raiz pneuma, palavra grega para espírito. O termo pneumáticos, o pneumáticos aqui com K no final, né? Para dons espirituais. Literalmente refere-se a alguém que está cheio e é governado pelo Espírito de Deus. Assim fica evidente a associação entre o Espírito Santo e os dons espirituais. Os coríntios viam os dons, em especial de falar línguas, como marca de espiritualidade e maturidade espiritual. Entretanto, o Espírito Santo, para que não houvesse na interpretação por meio do apóstolo Paulo, rapidamente muda o termo de linguagem para carisma, né? Para que não houvesse um erro de interpretação. Então, ou carisma ou charisma, CHA, e o restante é igual ao carisma. Tá? Essa palavra é formada por charis, termo grego para graça. Com essa mudança de vocabulário, Paulo habitualmente enfatiza que os dons espirituais, acima de tudo, são dons da graça, né? Ou do bem não merecido, né? Sim. A mudança sutil na terminologia Presentes, né? presente. Se for ver, né? Reflete um aspecto importante na perspectiva de Paulo. Ela citou bem aqui, né? São presentes que Deus deu à igreja, a nós, igreja, para que, junto com a manifestação e o poder do Espírito Santo para testemunhar, para que também houvesse também os sinais da presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa pregação, enfim, né? Isso para corroborar, inclusive. Os dons do Espírito Santo não são um emblema de maturidade espiritual. Isso é muito importante a gente gravar isso. Não é um emblema, eu tenho dom de língua, eu tenho dom de interpretação, como se eu fosse o poderoso. Tivesse lá uma intimidade assim com Deus, né? Não é um emblema de maturidade espiritual. Em vez de distintivo da elite cultural ou dons espirituais, os dons espirituais são reflexos da graça de Deus para a igreja. E estavam disponíveis para todos os crentes. Isso não é coisa exclusiva para esse ou para aquele. É para a igreja. É para todos nós. Se cremos, a gente recebe o dom do Espírito. Sim. O problema é que muitas pessoas não estão exercendo o dom do Espírito Santo por falta de quê? De fé. De fé. Porque não crê, né? Falta de fé. Então, é exatamente esse entendimento elitista dos dons que Paulo procura corrigir frente aos imaturos
Coríntios, pois na igreja a qual pertenciam não faltava nenhum dom, que nós acabamos de ler aqui, 1:7, né? O princípio, agora vamos para o primeiro tópico, né? O princípio da edificação. Assim como a igreja de Coríntios, muitas denominações até os dias de hoje também perderam de vista a verdadeira finalidade dos dons espirituais. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Porque eles acham o seguinte, que Deus deu isso aqui para o povo ficar brincando? Ou para eles ter assim, só para de vez em quando lançar a mão? Não. Ele é vital. Ele tem, assim, é de vital importância para o nosso crescimento espiritual. Para que ele vem, por exemplo, eu prego a palavra e Jesus disse assim, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, o que ele fala? Expulsarão demônios, né? Falarão novas línguas. São os sinais. Ele disse, então esses sinais vai seguir aquelas pessoas que um dia ouviram a palavra de Deus, se arrependeram dos seus pecados, se converteram a Cristo. Então Jesus está dizendo assim, ó, então você creu, os sinais vão seguir vocês. Só que parece que os sinais ficaram lá para trás, não está seguindo mais, né? Mas isso não é porque Deus mudou, não, gente. Nós, viu? Nós, infelizmente, nós deixamos de exercer aquilo que foi dado gratuitamente para nós, que são os dons do Espírito Santo. Assim sendo, a correção do apóstolo Paulo, tanto para os Coríntios quanto os dias atuais, inclui o esclarecimento desse ponto importante. Ele mesmo se encarrega de dizer que finalidade é essa. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um proveito. Ou seja, visando aquilo que é de suma importância para cooperar com a pregação do Evangelho. Sim. Não é assim aquilo que é proveitoso para a minha vida. Não, é porque o ser humano outro. está sempre buscando os seus próprios interesses, né? Assim, amor, porque quem manifesta um dom do Espírito Santo, ele acaba ficando em evidência. E aí as pessoas começam a achar que é ele. Isso. E ele acaba gostando daquilo, né? É esse o perigo. Mas não é por causa disso que a gente vai extinguir o Espírito, né? Não podemos, nós já vimos irmãos do passado falar assim, eu tenho os 9 dons, eu tenho. Não, os dons é do Espírito, gente. Eu não tenho nada. Ele me dá no momento oportuno. Então, o que acontece? Eu tenho, então, aquela capacitação dada por Deus para exercer, por exemplo, o dom de curar em determinado momento. Sim, conforme que é para a glória do Senhor. Né? Ou, então, o dom de profetizar. Vasos deles, né? Caso Deus, então, queira falar de forma direta com o povo, né, para que haja uma compreensão maior ou uma exortação a respeito da nossa conduta, Deus pode usar a nossa vida e nos dar uma palavra profética para dizer assim, olha, se arrependam, né? Sim. E se convertam, assim como faziam os profetas no passado, gente, né? Então a gente precisa entender isso, né? Ele mesmo, proveitoso, né? Os dons espirituais são concedidos para que o corpo de Cristo, veja bem, o corpo de Cristo somos nós, igreja, seja edificado. Ou seja, era para a edificação da igreja de Cristo. Não é algo particular, nem edificação minha, pessoal, mas é a edificação do corpo. Todos nós juntos. O que nós estamos fazendo aqui, gente? Nós estamos estudando. Estamos juntos. E é essa hora que o Espírito Santo nos edifica, nos dando o dom do conhecimento, nos dando o dom da ciência, né? Usando a gente, às vezes, de maneira... Às vezes tem momentos aqui que a gente está falando aqui, de repente a gente sente a presença de Deus, e às vezes vem um questionamento, uma posição aqui que a gente nem tinha visto, de repente vem o esclarecimento da hora para a gente. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo. Para aquilo que é
proveitoso, que é esse momento que nós estamos estudando. Agora, outro tópico, anota aí, o princípio da participação. Em Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 11, Paulo declara: mas um só é o mesmo Espírito, que ele realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, não é como a gente quer, como ele soberano, a cada um individualmente. Ou seja, Deus conhece o nosso coração, gente. Você acha que Deus vai olhar o coração de uma pessoa que está a fim de se aparecer ou de se mostrar espiritualzão e vai dar a ele naquele momento, sabendo que ele vai se envaidecer com aquilo? Não, gente. Ele vai dar para que haja propósito. Para que haja, não para que haja vaidade. Ele não dá para isso. Não, ele usa. Mas a pessoa fica. Sim, ela fica posteriormente. Às vezes acaba. Deus conta que ele tem a capacidade de ter a escolha de não se envaidecer. Mas às vezes ele se envaidece. Mas é por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque o que acontece? Quando o Senhor manifesta os dons através da nossa vida, o que acontece? As pessoas, às vezes de bom grado, às vezes sugestionadas pelo diabo, né? Porque ele sopra também. Olha, você viu como esse irmão é uma benção, como é poderoso. Ele profetizou, ele orou, foi curado. E aí o que acontece? As pessoas começam então a procurar o profeta, procurar o irmão que orou para curar, procurar aquele que tem o dom da ciência, e começam então agora a admirá-lo. E ele, em vez de ser prudente, não trazer a glória para si, mas para o Senhor, e ter todo cuidado, acaba acontecendo que começa a envaidecer. E aí é que ele usa mal aquilo que Deus deu, que é para a edificação da igreja, né? Ou seja, aqui o apóstolo Paulo lembra que todos têm um papel a exercer no corpo de Cristo. Todos nós. Ninguém é excluído, gente. Ninguém. Deus só dá dons para os pastores. Deus só dá dons para os evangelistas, para os missionários. Não. Os dons são para a igreja. Tanto para aquela irmãzinha que fica orando lá naquele cantinho intercessora, né? Quanto para o pastor, para o bispo, enfim. É para todos. Né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas se sentem tão diminuídas que acaba não tendo a oportunidade, não deixando que o Espírito a use. Porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta, né? Bom, ninguém é excluído da participação dinâmica produzida pelo Espírito que edifica a igreja. Agora vamos para dons espirituais. Outro tópico, né? Outro ponto. Então anota aí. A cidade de Coríntios era uma verdadeira ponte transcultural. Tudo transitava por ela. Os peregrinos, os mercadores, os diferentes tipos de pregadores. Era uma cidade cheia de novidade e também de muito pecado. Já viu um lugar assim? Na Grécia Antiga, ao lado das célebres lendas de heróis, semideuses e deuses pagãos, existiam as religiões de mistério. Corinto era um dos centros dessas religiões de mistério, com suas manifestações estranhas, entidades que entravam em pessoas, mudando-lhes o hábito, adivinhações, etc. Né? Foi nesse ambiente e contexto socioeconômico, cultural e religioso que viveu a igreja de Corinto e pregou o apóstolo Paulo. Foi nesse ambiente sincrético, quer dizer, de misturas, né? De misturas de religião, que Paulo bradou: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Segui o amor, a caridade, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente
o de profetizar. Isso está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Que dom de profetizar ele está falando aqui? É aquele de receber a palavra profética? Pode ser. É de transmitir a palavra. Sim, mas não também Não, isenta, não né? o profetizar, aquele. Porque a palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ou seja, quando eu estou ministrando, quando eu estou pregando, você está pregando, você está profetizando. Vamos supor, você vai falar sobre o livro de Apocalipse, você está falando de coisas futuras, você está profetizando. Entendeu? Então, ele fala, buscar com zelo o de profetizar. Porque o de profetizar engloba, isso é particular meu, tá? Uma posição minha, engloba muito mais a ministração da Bíblia, da palavra, do que uma palavra profética. Por causa disso aqui, existe muita confusão por aí, né? E as pessoas às vezes dão mais ouvido às palavras proféticas do que a palavra de Deus. Então, precisa tomar cuidado. O capítulo 10 de 1 Coríntios mostra que o povo nem sempre retribuiu com obediência aos favores e aos milagres recebidos de Deus e que pode levar o Senhor a rejeitá-los. No capítulo 11, o crente encontra ali instrução sobre comportamento que deve manter durante o culto público, né? Os dons do Espírito Santo são descritos no capítulo 12, enquanto o capítulo 13 adverte que o amor é a qualidade indispensável à eficácia dos dons. Olha só. Ou seja, é por isso que ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, o dom só tem efeito se for acompanhado do amor. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ele está falando a respeito disso. Se não tiver amor, serve para nada. Não serve para nada, gente. Não cumpre o papel dele, né? Mas o amor que ele está falando, que ele fala aqui, é o amor ágape, o amor de Deus. E o capítulo 14 apresenta as regras para exercício desses dons em culto público. Dito isto, podemos passar à descrição dos elementos dinâmicos mediante os quais o Espírito Santo quer preparar a igreja para servir a Cristo e aos homens. O texto bíblico que mencionaremos a seguir representa uma lista de dons do Espírito Santo, que aqui, nesse caso, destacaremos em itálico. Com certeza, essa lista de dons não é o suficiente. Não é suficiente, trata-se antes de uma simples amostra de dons, retirada de um suprimento infinito. Deus, né? Deus é infinito, né? Ele não tem começo, meio e fim. Então vamos lá. Anote aí. Classificação dos dons. Quanto à classificação dos dons, a doutrina não é pacífica. Stanley Horton os classifica em dons de ensino e pregação, dons de curar, dons de adoração. Para David Paul Young Cho, são divididos em dom de revelação, dom de poder, dons vocais. E para Gordon Show, né? Sei lá, divide-se em dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Para esse estudo, a classificação é como a que segue. Você vê que, né? Cada um acha uma coisa. Cada um. E assim vai. De repente, é por nós isso que não achamos nada ainda, né? Nós não achamos nada ainda, gente. Bom, dons de ensino e pregação. 2 pontos. Dom de ensino e pregação é palavra de sabedoria e palavra de ciência. Anotou? Palavra de sabedoria, palavra de ciência. Isso é muito importante você ter isso anotado. Agora vamos lá. Outro ponto. Dons de poder. Cura, operação de milagres, fé. Olha só. Fé.
poder, né? Profecia, e discernimento de espíritos. Anotou? Agora outro, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Isso é fantástico, isso, né? Essa classificação, né? É. Deve ser enfatizado, porém, que os dons do Espírito Santo, ativos hoje na igreja, não visam fornecer novas doutrinas, tá? Então, se Não alguém é uma doutrina nova. pegar o dom que ele tem para dar uma nova doutrina, não creia. Joga fora. Joga fora. Não presta, não é de Deus. O tá? dom tá falando aí, né? Não é para trazer confusão, Não. né? Mesmo de tudo, né? Deus é um Deus ordeiro. Nem sequer ensinar novos critérios para a vida. Olha só outra coisa. Né? É. Pelo contrário, deve aplicar a palavra de Deus às novas circunstâncias na igreja. Seus propósitos são, vamos lá, o propósito são fortalecer, encorajar e confortar, mas nunca revelar novas doutrinas. Grife embaixo. Muito sério isso, né? Nunca revelar novas doutrinas. Muita gente se perde no caminho por causa dessas coisas, Sim, né? com certeza. Por falta do quê? Jesus disse qual era o erro das pessoas? Não examinar as Não escrituras, examinar as nem escrituras, conhecer nem conhecer o poder de Deus. Então, eu lembro um tempo assim que a gente vivia muito envolvido com os profetas, né? E aí o profeta falava, faz isso, faz aquilo, e eu cheguei a me mudar de uma casa que eu morei porque o profeta disse que se eu ficasse ali ia acontecer muitas coisas ruins. E aí um dia o meu cunhado, o Jair, o meu ex-cunhado, falou assim, jamais Deus vai mandar uma profecia para dirigir a tua vida. O único que pode dirigir a tua vida é Deus. E o Espírito Santo está em nós. E Ele é a direção para a nossa vida. E também, né? Deus vai mandar você sair de um lugar para ir para um lugar onde você vai quebrar a cara. Porque foi o que aconteceu. Não é nessa fase da outra. Não, a outra? Ixi! Olha, então já tivemos uma, duas, tem um monte. Ai. A gente, olha, nós cremos, fica bem claro isso. Eu creio nos dons do Espírito. Sim. E eu enfatizo isso, que a igreja deve usar isso. Você deve exercer os dons do Espírito, você deve exercer. Mas nós precisamos ter critérios bem alinhados com a palavra de Deus. Sim. Certo? Sempre... Porque a gente precisa tomar cuidado. O Espírito aí em nós, ele vai discernir se aquilo é de Deus ou não é. Sempre Deus não é Deus de confusão, pedindo gente. confirmação, né? Ao Outra Senhor. coisa, se vier uma profecia para te acusar, esquece, meu filho. Deus não vai acusar. Né? Vamos lá. Vamos agora sobre o dom, né? Os dons aí. Dons de ensino e pregação. Ou dom da palavra de sabedoria. Sabedoria é o meio pelo qual podemos, de maneira eficaz, usar o conhecimento. Não se trata aqui da sabedoria comum para o viver diário, que se obtém pelo diligente estudo e meditação. Esse dom diz respeito mais especialmente a um fragmento da sabedoria de Deus. Um fragmento da sabedoria de Deus. Que nos é transmitida por meios sobrenaturais. Tá? Sim. Isso está muito claro aqui, né? Exemplo desse dom se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. Não precisa ler não, porque está aqui. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Isso é tremendo, né? Quer mais do que isso? Não, né? Amém. Amém. Vou ter que passar o bastão, gente. E isso foi através do Espírito Santo. Por isso que isso continua a existir. Sim. Deus pode mostrar,
né, para você, uma coisa que tá guardada lá, que só você sabe, Sim, como Deus já usou você, né? sim. Para falar que uma irmã tinha um filho perdido que ninguém sabia que existia esse filho. E Deus mostrou para o Jorge, usou ele em profecia e falou: Deus vai trazer essa pessoa que está perdida. E aí ela confessou que ela tinha tido um filho, muitos anos, e o filho tinha se perdido dela. E Deus trouxe de volta, o melhor ainda, lembra? O filho da Nazaré. Outra coisa, a gente não precisa ficar se sentir diminuído. Se isso aconteceu algumas vezes no passado, Deus usou você como profecia, ou você orou por alguém e ele foi curado, e depois você não foi, se manteve fiel, mas existem, por isso que ele fala assim, aquilo que lhe for proveitoso para o momento certo. O dom é dele, né? Existia profetas que foram usados uma vez só e entregou a mensagem de Deus. Outros, né, como Isaías, como Ezequiel, foram assim, Jeremias, né, que foram assim várias vezes usados pelo Senhor, como o próprio Eliseu aqui, Elias. Mas existem também os profetas menores que foram usados uma ou duas vezes. Isso não vai tirar o mérito de ninguém. A gente deve se sentir honrado por Deus nos usar pelo menos meia vez. Existe meia vez? Sei lá. É, Dom da palavra da ciência. vamos lá. É o outro tópico, né? Que está dentro do Dos dons dons de de ensino e ensino e pregação. pregação. Aí um é dom da palavra de sabedoria, que foi o exemplo que Eliseu, e agora dom da palavra da ciência. Consiste na revelação sobrenatural de algum fato conhecido apenas por Deus. Não se trata aqui da sabedoria comum para o viver diário, que se obtém pelo diligente estudo e meditação nas coisas de Deus e na sua palavra, e também pela oração. Seu teor excede as limitações do conhecimento ou da imaginação do homem. Exemplo desse dom se encontra nas Escrituras justamente quando o povo consultava o Senhor Deus para saber quem seria o rei de Israel. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Deus mostrou. Imagina, gente, ele estava lá enfiado no meio das bagagens e o Espírito Santo vai e fala: ele está ali, ó, no meio das bagagens. Isso é a ciência, o que está escondido. É muito interessante isso, né? Isso está em 1 Samuel 10, 20 e 22. E assim, muitas experiências nós podemos ter, né, nessa área. Nessa área, sim. Quantas vezes que a gente tá acontecendo coisas na nossa casa e Deus manda alguém e fala: o Senhor tá mandando te dizer, Deus está cuidando disso, disso, disso. Quantas vezes isso já aconteceu, Sim, né? com certeza. E muitas experiências a gente tem e quando a gente fala, a gente vai lembrando, né? Vai lembrando. Dons de poder, dom de cura. Esse dom é conhecido a qualquer cristão para a restauração da saúde física, por meios divinos e sobrenaturais. Há os que creem que os apóstolos possuíam de fato. Esse dons de poder é um tópico, tá? Então, agora, nos dons de poder, o primeiro classifica o dom de cura. Então, nos dons de poder, o primeiro que ele está falando aqui é do dom de cura. Sim. Há os que creem que os apóstolos possuíam de fato dotes especiais, mas que depois deles os dons de curar cessaram. Mas o que dizer de Filipe, nomeado para servir à mesa enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e ao ministério da palavra? Atos 6, de 1 a 6. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia agora. Atos 6, de 1 a 6. 1 a 5. 1 a 5. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos,
houve uma queixa entre eles. Os judeus helenitas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimento. Tem alguma semelhança isso aí? Não, né? Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste ministério. Então, é a honra. Veja só o que ele fala: servir as mesas. Tem gente que se sente tão diminuído, né, por isso. Está servindo a Deus, né? É um ministério, dizendo que é um ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, para que eles fossem ordenados como diáconos, né? Dom de cura, né? A cura faz parte do Evangelho da Graça remidora, consumado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Há curas que se realizam imediatamente, como no caso do cego de Jericó, e há curas que se realizam gradualmente, como no caso do cego de Betsaida. Isso está em Marcos 22, 25. Mas não é para ler não, né, amor? E também no caso dos leprosos, em Lucas 17, 14. A ordem do mestre da Galileia foi: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. A ordem do Senhor para nós. Você acha que Jesus deu essa ordem para os discípulos que viviam aí com ele ali no momento que ele estava aqui ainda? Ou no período, né, na geração deles? Não. Foi para todos nós. É para todos, é a igreja. Né? Mateus 10, 8. Agora, dons de operação de milagres. Trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza, suspendendo temporariamente a ordem habitual observada pelos homens. Que nem a gente lá no México, né? A Márcia falou que estava vindo um furacão. Já teve vezes de estar essa época de furacão e a gente viu uma igreja orando. E Deus expulsando aquela nuvem e dava para ver. E a nuvem não caiu neles, né? Com certeza. Também aconteceu aí, há pouco tempo aí também, eu creio que foi a oração dos santos, o desvio daqueles gafanhotos que estavam beirando ali, estavam no Paraguai, Argentina, Uruguai, e não entraram no Brasil porque diz que entrou uma frente fria no Brasil. Sendo que esses países eles são mais gelados frios, do que o Brasil. Incluem atos divinos que se manifestam o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Vários são os exemplos de milagres nas Escrituras. Transformar água em vinho, João 2, a tempestade em bonança, Mateus 8, 23 a 27, a figueira em galhos ressequidos, Mateus 21, 19, são alguns exemplos de milagres registrados, né? Então, quem lê a Bíblia já deve ter lido todos esses milagres, né? Agora, dom da fé. Mas, para poder anotar, né? Olha, o primeiro é transformar água em vinho, João 2. Capítulo 2. Depois da tempestade, a bonança, Mateus 8, 23 a 27. E depois, quando Jesus secou a figueira, né, Mateus 21, versículo 19. Tá bom? Agora, dom da fé. Não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural, especial,
comunicada pelo Espírito Santo, que capacita o crente à realização de coisas extraordinárias e milagrosas. É a fé que remove montanhas. Marcos 11, 22 a 24. Que Jesus falou, né? Se Que tiveres fé, tiveres como fé, um grão de mostarda. isso. E que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito Santo, tais como curas e milagres. O crente não a possui. Somente se manifesta quando surge uma necessidade, de acordo com hora e lugar que o Espírito Santo determinar. Que maravilha, né? Tá calor, né? Eu não. Quer abrir ali? Pode abrir. Dá licencinha que eu vou abrir aqui. Tá com porque calor. Eu tô ficando com calor. Dom de profecia. É preciso distinguir a profecia aqui como uma manifestação momentânea do Espírito da profecia, como dom ministerial na igreja, mencionada em Efésios 4:11. Tá, vamos lá. Efésios 4:11. E assim ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém. Se eu estou enxergando, chegou mais alguém, acho que é a Sônia, né? Como dom de... Como dom de ministério, a profecia é concedida a apenas alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros, profetas. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio do Espírito. Atos 2, de 16 a 18. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém. Quanto à profecia como manifestação do Espírito, trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 24, 25 e depois 29 a 31. Ok, mas se todos profetizarem e alguém incrédulo, isso aqui são as instruções que nós falamos agora há pouco, que no capítulo 14 né? dá para organizar, para a gente prestar muita atenção nisso. Isso aqui é importante, gente. Aí ele fala assim, mas se todos profetizarem e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que em realidade Deus está entre vós. Agora o outro? 29 a 31 também. 29 a 31. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Porque pode, às vezes acontece isso, os profetas se empolgar. Até ali Deus usou, depois dali é ele. Não sei se vocês já viram isso, gente, eu já vi. Ou então coisas óbvias, né? Coisas óbvias. Então a gente tem que ouvir, não é dizer, não acredito. Não, ouve, julga ali se tá tudo dentro da palavra, né? E guarda no coração. Agora, no caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Tá vendo? Não é para falar tudo ao mesmo tempo. Porque todos poderiam profetizar, cada um por sua vez,
para que todos sejam orientados e encorajados. Então tem que ter ordem, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Em 1 Coríntios 14, 20 disse isso, né? Ou prover edificação, exortação e consolo. 1 Coríntios 14, 3, que a gente já leu. Vejamos com detalhes cada um desses itens. Edificar. Aí tem uma palavra, uma letra aqui que eu não entendo, né? E depois, epoikodomeu, significa terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada. Então, o fundamento é Cristo. As profecias edificam, quer dizer, continua a construção. Isso. Então, é assim, não está pronto, está sendo construído, né? Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Assim, os cristãos têm o dever de construir algo firme e útil sobre o fundamento para que, se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3,14 que tá. E o versículo que já falou acima é o 11, tá? 3,11. 3,11, E o segundo, 3,14. Exortar, né? É para que serve a profecia que tá falando. Que é para edificar, exortar. E agora exortar. É parakaleo. Significa chamar alguém de lado, consolar, encorajar, fortalecer pela consolação, confortar, instruir, ensinar. Nossa, essa palavra exortar é maravilhosa, né? A gente tem a impressão, não sei você, quando fala assim, tenho que exortar, irmão, é chamar a atenção dela. A gente pensa nisso, mas não é. É consolar, encorajar, fortalecer para consolação, confortar, instruir e ensinar. Desse verbo grego origina-se a palavra paracleto, título conferido ao Espírito Santo, que consola e intercede pelo povo de Deus. Tanto exortar quanto consolar provém da mesma palavra grega, parakaleo. Portanto, a igreja não deve ter como infalível toda e qualquer profecia, porque muitos falsos profetas aparecerão no seio da igreja. 1 João 4:1. Primeiro é epístola, né? Uhum. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui, irmão. Primeiro é a epístola de João. Sim. 4:1. Amados, não dei créditos a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, vamos... né? Fica atento, né? Igual aquele lá, né? Que a sua mãe mandou orar por você. Botava dentro da Bíblia dele e orava. E quando o Jorge foi ver, o homem não era nem crente. Só que eu mesmo estranhei, não era crente Estranhou não, porque a mas eu Bíblia estranhei, dele tinha aquela cruz lá, com um monte de coisa. Eu olhei a Bíblia dele, que colocou a minha foto lá, tudo, e a Bíblia dele tinha uma cruz de Caravaggio. E o homem só chupava bala e bebia Guaraná. Isso! Ai, meu Deus, ai, ai. minha mãe lá, toda. Achando sabe? que era profeta de Meu Deus. Jesus. Não, mas vamos vigiar, né, gente? Isso é um vigiar. extremo que eu tô falando. Daí a necessidade de que toda profecia seja julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo, conforme recomendação do apóstolo Paulo. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Isso 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. É isso que ela leu aí, já tá lá. Então é assim, você come a carne e joga a espinha fora, Isso. né, do peixe. Dom de discernimento de espíritos é outra manifestação da profecia, né? Ou não? Não, aí já... É da profecia.
Por meio desse dom, o Espírito Santo revela a fonte de qualquer demonstração de poder e sabedoria sobrenatural. Assim, nesse mundo cheio de imitações e falsidades, este dom visa aclarar o que está por trás das coisas, sejam heresias, más intenções ou motivações ruins. Por várias vezes esse dom se manifestou na vida dos discípulos de Jesus, no desmascaramento de Ananias por intermédio de Pedro, que está em Atos 5, de 1 a 5, na repreensão de Pedro a Simão, o mágico, Atos 8, 18 a 22, e na repreensão de Paulo ao espírito de adivinhação, que atuava numa jovem na cidade de Filipos, Atos 16, 16 a 18. Então aqui são quando houve algo parecendo bom, mas Paulo viu que não era. Esse da mulher que eu acho incrível, né? Que ela falava que eles eram servos do Deus vivo, atrás dele o tempo todo. E ele viu que era um diabo aquilo ali, era um capeta. E repreendeu, expulsou. E ela ficou sem. Sim. E eles quase morreram, né, gente, por causa disso. Agora vamos para outro dom. Outro tópico, né? Dons de adoração. Variedade de línguas ou glossolalia, né? No tocante a este dom, no grego, glossa, que significa língua, como manifestação sobrenatural do Espírito, devemos observar os seguintes fatos. Essas línguas podem ser humanas, como as que os discípulos falaram no dia de Pentecostes, Atos 2, de 4 a 6, ou serem línguas desconhecidas na terra, entendidas somente por Deus, conforme declaração do apóstolo Paulo, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Isso está em 1 Coríntios 14, 2. A língua falada por meio desse dom não é aprendida, a língua falada por meio desse dom não é aprendida, apesar de ser compreensível. Parece que, na maioria dos casos, elas são ininteligíveis. Paulo diz a respeito da inteligibilidade das línguas, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Isso está em 1 Coríntios 14, de 14 a 17. O falar em outras línguas como dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que, entrando em mútua comunhão, faculta ao crente a comunhão direta com Deus, isto é, comunicação. Na hora... Comunicação. Crente a comunicação direta com Deus, isto é, na oração, no louvor, no bem-dizer, na ação de graças e na oração. Línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de interpretação, também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. Paulo recomenda aqui, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e que haja intérprete, né? Que é assim, gente, não quer dizer assim que a língua estranha, a interpretação dela é como se fosse do inglês para o português, não. A pessoa fala em línguas e a outra pessoa entende ali a mensagem. Ela tem o dom de interpretar. Porque tem o dom de interpretar. O Senhor dá a interpretação ali na hora, né? Foi isso que o Senhor falou. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus,
1 Coríntios 14, 27 e 28. Agora, dom de interpretação de línguas. Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para que o portador deste dom compreenda e transmita o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre adoração e oração, ou pode ser uma profecia. Assim, toda a congregação pode desfrutar dessa revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação de toda a congregação, pois todos recebem a mesma mensagem. A interpretação pode vir por aquele que orou em línguas ou por outra pessoa. Quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-las, conforme ensina as Escrituras. Eu não sei se vocês prestaram atenção aí nessa questão quando ele fala dessa interpretação, que é para a edificação de toda a congregação. Porque como é algo que as pessoas não compreendem, pode ser que alguém ou inimigo tome alguém lá que interprete, tenta interpretar ou invente uma interpretação rebelia e não traz edificação nenhuma. É sempre importante buscarmos o discernimento de Deus para também ver se aquele intérprete lá está interpretando segundo o Espírito de Deus. Como a gente pode ver? É para edificação. Se for para acusação, se for para diminuir ou humilhar alguém, a palavra, olha, rejeita. Porque Deus não vai usar esse expediente, que é o dom, para fazer isso. Ele não precisa lançar suspeitas, não, né, sobre Espírito, alguém. isso. Por isso que tem que conferir com a Bíblia, né? Isso. O amor não suspeita mal, né? Então, muita coisa pode acontecer no meio dessa situação. Que horas são? 57. Ah, então. Nós vamos entrar agora, depois, na próxima aula, nós vamos entrar na parte que fala doutrina do pecado. Isso é outra coisa que está muito presente em todos os lugares. Todos nós estamos sujeitos a errar, mas nós podemos sim vigiar, estar atentos e não cair em tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Então, é muito importante a gente estudar isso, porque tem muita gente minimizando o pecado. Né? Tem muita gente, mentirinha aqui, lá, mas foi para ajudar alguém, foi para salvar alguém e tal. Então, isso aí, nós vamos então na próxima, hoje é segunda, na quarta-feira, nós vamos estar aqui estudando esse tema, né? Que é o capítulo, não é nem capítulo, é doutrina do pecado. Amém? Amém? Irmãos, eu quero louvar o Senhor pela sua vida, por você estar aqui conosco, sim, estudando, sendo fiel. Sabe, o diabo vai lutar com muita gente para que ele não permaneça. Eu sei que tem muitas pessoas que começaram e pararam. O diabo vai tentar fazer parar. Nós vamos, em nome de Jesus, estar sempre aqui estudando. Nós estamos estudando e convidamos você a participar conosco. Mas é muito importante que você seja perseverante, seja firme, porque Deus tem coisas grandiosas para revelar ao seu coração. Se você não buscar o conhecimento, como Deus vai revelar? Tem gente que acha que vai sonhar de noite. Deus me revelou por sonho. Mas você estudou a palavra de Deus? Você confrontou tudo aquilo com a palavra de Deus? Não. Então, é muito importante isso. Ser perseverante. Eu quero estimular você, depois de terminar essa aula nossa aqui, nós vamos compartilhar o nosso vídeo da aula, da lição de hoje. Você compartilha com quantas pessoas você puder, se você achou importante isso. Você conhece alguém que tem dúvidas? Então, compartilha essa aula de hoje. Nós vamos também colocar lá no YouTube. Todas as aulas estão lá, desde a primeira aula até a aula de hoje, está lá disponível para quem quiser acessar. E estimula também as pessoas a acessar o YouTube, se inscrever, acionar o sininho, né? Dar lá um like, que
fez a inscrição, porque é muito importante para a edificação da igreja. O nosso intuito é que quanto mais pessoas puderem ter esse grande presente que Deus tem nos dado, é muito bom. Que Deus possa te abençoar, possa te dar uma noite maravilhosa. Amanhã, às 20 horas da noite, nós temos o nosso culto em casa. Estou convidando você a celebrar a nossa adoração, o nosso culto a Deus. Que Deus possa te abençoar em nome Em nome de de Jesus. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe.